Ok, então, pessoal, vamos começar? Então, nós estamos estudando o livro de Isaías, né? E só lembrando aí o que nós estamos fazendo, qual é o nosso plano aí, plano geral do curso, né? Nós começamos aí fazendo um repeteco da Bíblia, que todos vocês já decoraram tudo, né? A Bíblia tem quantos livros? Quantos no Antigo Testamento? Quantos nos Novos? Pergunta de vestibular: quantos escritores? Mais ou menos 40. Quantos autores? Deus, né? Muito bem, muito bem. Então nós vimos já algumas coisas sobre a Bíblia, depois nós vimos aí sobre os profetas. Isaías, a gente viu quem foi Isaías, quando ele viveu, onde ele viveu, como ele viveu, o contexto, né? Depois nós fomos propriamente para o livro. No livro nós vimos aí a estruturação, a visão geral, e nós estamos hoje, essas aulas aqui, estudando sobre os temas. Os temas, eu falei principais, mas não é essa palavra, mas alguns temas, porque são muitos temas que ele aborda, mas aqueles mais contextualizados, né, com o nosso dia a dia, o dia a dia da igreja, hoje em dia, no Brasil, no mundo, né? E depois nós vamos ter uma aula aí específica para ver Jesus dentro do livro de Isaías. Uma coisa que você não pode nunca esquecer, gente, é que o tema central da Bíblia, de ponta a ponta, é Jesus. Tá? Você não pode esquecer. Embora a Bíblia que nós tenhamos na nossa frente aí não esteja em ordem cronológica, e Deus tenha se manifestado, se revelado à humanidade de uma maneira fracionada e progressiva, o centro é Jesus. Então, se você quer entender a Bíblia como uma única mensagem de Deus, procure Jesus em todos os livros. É importante. Mesmo livro como de, se não me engano, é Esther, né, que não tem nenhuma vez a menção de Deus, você tem que ver o que aquilo lá influenciou nas duas grandes mensagens da Bíblia. Uma no Antigo Testamento, que é o Salvador virá, e outra no Novo Testamento, que é e voltará. Nós estamos nessa época, na época do Salvador já veio e voltará. Então nós vamos fazer um estudo bem específico aí sobre Jesus no livro de Isaías. Vocês vão ver quanta coisa bonita tem, mas quanta coisa legal tem no livro de Isaías. Não é à toa que Isaías, ele é também chamado como o Evangelho do Antigo Testamento. Ele começa a arranhar o conceito de graça de Deus, que só é presente no Novo Testamento. Nós vamos ver hoje alguma coisa a respeito disso, né? Então, sobre Bíblia, nós já fizemos a revisão geral, mas você com certeza, né, lembra aí que a ênfase dos dois testamentos, né? No Antigo Testamento mostrava Deus com o seu poder, a sua glória, a soberania, a majestade. Já no Novo Testamento, Deus é apresentado na pessoa de Cristo, né, como um Deus que ama, que se relaciona muito mais próximo das pessoas, né? Então, esses são as grandes ênfases. Mas tem duas palavrinhas que a gente colocou na semana passada, que você não pode esquecer quando você estiver estudando a Bíblia. No Novo Testamento, qual é a palavra? Isso, com 3 letras. A primeira é L, a segunda é I e a do meio é E. Qual é? Lei, né? Então, não pode esquecer isso aí. E nós vamos ver hoje, com bastante detalhe, por que é importante você não esquecer disso aí. Nós estamos estudando um livro da geração, da época, da lei. Porque no Novo Testamento, a lei foi substituída pela graça. E nós vamos ver o impacto que isso traz na vida das pessoas, né? Guarda isso. O grande desafio hoje em dia, eu creio, é você pegar um ensinamento bíblico da lei e trazer para nós na época da graça. Porque, infelizmente, muitos líderes aí, pregadores, tal, eles vão lá na lei, pegam o ensinamento na lei e querem aplicar a lei. Aí fica inventando coisa maluca, né? Tocar chofar, fazer, um monte de coisa aí, coisa loucura aí, né? Acender fogueira santa. Daqui a pouco vão começar a sacrificar cordeiro. Calma. Nós temos que ir lá, porque em Romanos 15, Paulo escreve que tudo que na Bíblia está escrito, né,
que está nas Escrituras, para nós é referência, é para dar conforto, segurança, ensinamento, mas não é pegar e usar, é diferente. Há 100 anos atrás, a gente usava carroça, então você não pode pegar um cavalo, atrelar na frente do teu Fusca e fazer ele andar, não funciona mais. Você tem que entender o que o cavalo era força motriz, hoje está no motor, é a gasolina ou a álcool. Você tem que usar aquelas duas palavrinhas difíceis que eu falei para vocês aí, né? A primeira é hermenêutica. O que é hermenêutica, pessoal? É voltar lá naquela época, entender o que as pessoas entenderam, pegar a mensagem de Deus lá e depois fazer uma exegese, trazer para o século 21, para 2014. Então, hermenêutica é lá então, exegese é aqui e agora. Não pode pegar simplesmente tirar e colocar. Não pode, tem que tomar muito cuidado com isso aí. E muitas pessoas fazem coisas erradas e colocam fardos inadequados nos cristãos, porque simplesmente, às vezes por pura ignorância, às vezes por maldade mesmo, ou às vezes, sei lá por quê, eles aplicam nos dias de hoje. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, muito cuidado mesmo. Por isso que Paulo a Timóteo, acho que é a Timóteo, se eu não me engano, que ele fala assim, procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é saber de cor e salteado os versículos, que se bem que é muito bom, não é saber de cor os profetas menores. Decorou os profetas menores? Decorou a ordem dos profetas menores? Você sabe direitinho? Parabéns, porque eu não sei. Mas isso é bom, mas não é o essencial. Manejar bem a palavra da verdade é saber a mensagem de Deus e poder contextualizá-la, poder trazer para os nossos dias, como é que nós aplicamos isso aí, Saber onde estão as doutrinas, saber o que Deus está falando em cada porção da Bíblia, isso é muito importante para nós. Então guarda essas duas palavrinhas, lei e graça, nós estamos estudando da lei, Essa sequência cronológica da Bíblia também é importante, Porque você precisa saber, o livro de Isaías, por exemplo, ele faz parte aqui de uma posição aí, Então, sem olhar para lá, fala para o teu vizinho essa sequência aí, eternidade, criação, queda, fala para o teu vizinho aí, fala sem olhar, sem olhar, sem olhar. Já? Já? Ok. Olha, deixa eu consolar você que não aprendeu isso ainda. Se você ficou calado, pelo menos uma você acertou, que é o silêncio lá, ó. Fique tranquilo. Então nada de pular da caixa d'água. Mas é importante a gente saber isso aí, porque Isaías está em qual caixinha dessas aí? Qual caixinha? Na divisão, porque Isaías teve o seu ministério quando o reino estava dividido, depois da morte de Salomão. Aliás, o reino dividiu em reino do norte, também chamado de Israel, cuja capital era Samaria, que teve mais ou menos quantos reis? 20. E quantos deles a Bíblia fala que eles fizeram bem diante do Senhor? 0, a tua nota na prova, 0. Em compensação, o reino do sul, também chamado de, cuja capital era, isso, também teve quantos reis? E a Bíblia fala que desses 20, quantos fizeram o que era bom diante do Senhor? Espero que seja a sua nota na prova, Ok? E é interessante, como às vezes a liderança influencia, às vezes não sempre influencia, O reino de Judá, o reino do sul, ele foi levado cativo também, só que 150 anos depois do reino do norte, mais ou menos, 150 anos. Não é, claro, só por causa dos 8 reis lá, mas Deus abençoou mais aquilo lá, E estamos falando do Antigo Testamento. Você não pode esquecer isso aí nunca. Nós estamos falando da lei, não da graça, tá certo? Ok? Vamos em diante, Então Isaías estava ali no período da divisão, e esse período, o ministério de Isaías aconteceu mais ou menos em que ano? Na média ali. Guarda esse número aí, 700 anos antes de Cristo.
Tá? Ou seja, há 27 séculos atrás, há 2.700 anos. Por isso que eu falei para vocês, é muito importante você, como estudioso da Bíblia, ir lá, voltar 27 séculos, ver o que aquele pessoal entendeu, trazer para o século 21 e aplicar na sua vida. É muito importante isso aí. Por isso que a gente precisa sempre estudar o contexto, né? Contexto. Então guarda aí, ó, Isaías, 2.700 anos antes de Cristo, antes de nós. Os profetas. Profeta, qual era a profissão do profeta? O que ele fazia? O que ele fazia? Qual era a missão dele? Ele cuidava da vida moral, religiosa, espiritual do povo, às vezes até política do povo. E em termos de relacionamento, de fluxo de relacionamento, ele falava ao povo em nome de Deus. Hoje em dia está desvirtuada essa palavra, que a gente aprende por aí, até é quase que inconsciente, já faz parte da nossa cultura, que profeta é aquele que fala do futuro. Os profetas falavam do futuro? Falavam. Isaías falou de Jesus, por exemplo, né? Falou, não tem problema. Mas era o mínimo, era 10%, no máximo 20% da mensagem. Então, hoje em dia, os profetas que nós temos hoje em dia, eles só falam do futuro. É estranho isso aí, né? Muito estranho. Aliás, nós temos profetas hoje em dia? Fica aí a pergunta no ar. O profeta também era o contrário do sacerdote, porque o sacerdote, o profeta, ele falava ao povo em nome de Deus, mas o sacerdote fazia o quê? Falava a Deus em nome do povo, né? Então era esse fluxo aqui, ó. O profeta falava ao povo em nome de Deus, mas o sacerdote falava a Deus em nome do povo. Tem sacerdote hoje? Tem ou não tem? Tem ou não tem profeta? Tem. Quem é? Você. Não é necessário profeta. Não é necessário sacerdote. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Você pode ir direto. Pode ir direto com o Pai. Aliás, eu me lembro de uma passagem que eu tive na minha vida, que uma vez foi uma senhora, faz muito tempo, né, na casa dos meus pais, eu estava lá, e ela profetizou para mim, né? E profetizou por respeito, eu ouvi tudo, mas falei, Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, por favor, fale direto, eu não gosto de intermediário. Fala pela Bíblia, pela oração, por outra... Porque vocês já notaram como que são as profecias? Por exemplo, olha, eu não sei como foi a semana da irmã aqui, mas eu vou falar aqui, Deus está me revelando que a irmã teve uma semana muito corrida, muitos problemas. Foi isso? Foi, é isso que sempre acontece, não precisa ser profeta, não precisa, é o que eu brinco com vocês, é o ligue já, né? Está errado, cuidado gente, com essas profetadas, não tem mais, você é profeta, você é sacerdote, aliás, Deus escolheu você, está lá em Pedro, né? Deus escolheu vocês como reis e sacerdotes, você pode falar ao povo em nome de Deus, e Deus pode falar com você, né? Então tenha isso em mente, né? Nós estamos falando do Antigo Testamento, onde os profetas, a missão deles era cuidar da vida moral e espiritual do povo, para levar o povo a cumprir a vontade de Deus. Okay? Esse é o conceito básico dos profetas, né? E é claro, as mensagens dos profetas, eu já antecipei alguma coisa, elas tinham 3 tempos, né? O imediato, que era aquilo que o pessoal ouvia e tinha lá que fazer, refletir sobre isso. O das gerações futuras próximas, por exemplo, Isaías falou de um acontecimento que ia acontecer, é ótimo, não é não? É fantástico. O pessoal de terça-feira também vai dar risada lá, né? Então, os acontecimentos que viriam a ocorrer, gostaram agora, hein? 700 anos depois, mas nós estamos a 2.700 anos depois. Então também tem esse terceiro tempo, que são os conceitos eternos. Aqueles conceitos, as bases que não se modificam ao redor dos séculos, 27 séculos, né? Então, tem o tempo imediato, o tempo futuro e para nós hoje. Então é importante, nós temos mensagens de Deus para nós hoje no livro de Isaías.
Só que nós temos que passar pelo filtro daquilo que Deus nos deu a conhecer, que é sabermos que nós estamos na era da graça e não da lei, que é saber o contexto geográfico, militar, social, econômico, religioso daquela época, trazer para os nossos dias, tentar entender a vontade de Deus nisso aí, né? É muito importante. Depois nós vamos ver o profeta Isaías, e assim, a principal coisa que eu gostaria que você guardasse do profeta Isaías, é que ele era igual a nós. Ele era especial à medida que Deus o usava para registrar a vontade dele. Mas fora disso, ele era uma pessoa como nós, né? Eu até brinco, né? Falo assim, olha, não se desespere, Deus vai usar você de um jeito ou de outro. Afinal de contas, ele usou até a mula de Balaão, né? Ou seja, nós, né, que somos servos dele, filhos dele, estamos aí para sermos usados, é só deixar ele usar, né? Só deixar ele usar, ok? Esse é o grande ponto aí. Então o profeta Isaías, né, o nome dele é Jeová é a salvação, ou a salvação vem do Senhor, qualquer coisa em termos disso aí, ligando Deus e a salvação. Que, aliás, o próprio nome de Isaías já define mais ou menos o principal tema do livro, né? Que é salvação. De Deus vem a salvação vem do Senhor, seja lá o que for, né? Então, ele era um profeta pré-exílio, inclusive nós vimos na aula passada, que ele profetizou 50 anos antes, que a Babilônia ia levar Jerusalém cativa. A Babilônia, naquela época, o império que dominava era o assírio, mas Deus conhece o futuro, e ele falou, depois nós vamos ver no Isaías 6, né? E ele falou que ia ser destruído tudo, mas ia sobrar uma semente, estava no plano de Deus, né? Então ele sabia, né? Então o Isaías, ele teve a visão do cativeiro, mas não participou do cativeiro, ele era um profeta pré-exílio, ele exerceu o ministério dele antes do exílio da Babilônia, né? Os 60-60 você já sabe o que é, né? Isso aí é para nós, assim, as pessoas não são tão jovens, né? Porque Isaías começou a ministrar, ter o ministério dele com 60 anos de idade, e ainda ministrou por 60 anos, morreu com mais ou menos 120 anos de idade, de uma forma tranquila, deitado no sofá assistindo o programa da Xuxa. Foi assim? Não, morreu cerrado ao meio, pelo primo dele, o Manassés, né? Depois o Manassés se arrependeu, tal, mas ele pagou caro esse ministério dele, né? Que era uma marca dos profetas, né? Quando a gente fala o que está incomodando Deus, as pessoas não gostam, né? Não gostam. Imagina, por que é difícil uma pessoa realmente se converter, né? Porque se ela vai em outra qualquer religião, ela vai ouvir mais ou menos essa mensagem assim: olha, você tem potencial para se desenvolver espiritualmente. Se for um espírita, olha, através das reencarnações você um dia vai virar Deus. Aí você entra numa igreja evangélica, olha, você é um pecador perdido, não tem salvação, não ser em Cristo. Te cuida, senão você vai para o inferno. Eu não, vou lá para lá, é melhor. Falam bem de mim. É mais ou menos como se você tivesse com câncer e fosse no médico, o médico falasse assim: olha, você está com câncer, nós vamos tentar quimioterapia, radioterapia, não gosto desse médico. Vai no outro e fala: não, você está saudável. Esse médico é legal. O cara vai morrer de câncer. A palavra de Deus é dura às vezes, mas é a verdade. E nós precisamos aprender a conviver com a verdade. Não é aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas aquilo que Deus quer falar. Isso é importante, né? E o Isaías era um tipo desses caras aí, né? Que pagou um preço alto de falar para o povo o que Deus queria falar para o povo, né? Ele é um dos profetas, o profeta mais citado no Novo Testamento, inclusive Jesus citou muitas vezes, é o profeta mais citado por Jesus. O Novo Testamento está cheio de coisas assim, principalmente no livro de Mateus. Só recordando um pouquinho, quem estudou aí o Novo Testamento, lembra dos 4 evangelhos? Cada um tinha um público-alvo.
Mateus era para os judeus, mostrando que Jesus tinha vindo e era o Messias, né? João era para todo mundo, Lucas era para os gregos e Marcos para os romanos. Então Mateus, como escreveu voltado para os judeus, ele citou várias vezes, conforme está escrito no profeta Isaías. Sempre você vai encontrar essa frase, para mostrar para o judeu que o Messias era Jesus. Ele é muito citado, Isaías é muito citado mesmo, né? Morreu cerrado ao meio, a gente já viu isso aí, e é também chamado o profeta da consolação e esperança. Fazia parte do ministério do profeta, falar das coisas erradas, mas também fazia parte dos profetas, e isso é legal com Deus, porque Deus nunca só passa o mertiolate, Deus também sopra, né? Nós já brincamos com isso, né? Falar da esperança. Você que leu o capítulo 6 essa semana, que era a lição de casa inclusive, né? Você deve ter percebido uma coisa meio estranha, que Deus chama Isaías e fala assim, Isaías, você vai pregar, o pessoal não vai ouvir, você vai mostrar, o pessoal não vai ver, não vai compreender, vai ser tudo destruído, mas sobrará uma semente. Esse é o sopro de Deus, né? Sopro de Deus. Então, o Isaías também é conhecido como o profeta da consolação e da esperança, ok? Nós vamos ver hoje algumas coisas por quê. O ministério dele, né, geograficamente foi nessa região aí, aumentando, né? Aqui, ó, hoje em dia, só para você lembrar, hoje em dia, aqui é o Egito, ok? Aqui é a Síria, né, onde está tendo a guerra lá, aqui é Israel, a Arábia Saudita, o mapa disso aí é esse. Naquela época, né, da época de Isaías, o que aconteceu, e nós vimos o porquê aconteceu no domingo passado, essa parte em verde aqui, ó, a Síria tinha dominado tudo, menos Judá. Jerusalém está fora, está vendo, ó, do domínio assírio. Mas o reino do norte já tinha sido levado cativo para a Síria. E os impérios daquela época tinham essa estratégia, né? Eles invadiam um país que naquela época, entenda país como uma cidade fortificada. Eles queimavam os portais, que eram de madeira, né, normalmente madeira, entravam na cidade, pegava os soldados, as pessoas que podiam trabalhar, os intelectuais, e tiravam daquele país e levavam para um outro país. E pegavam um outro povo e trazia para morar naquele país, para o pessoal não ter para onde voltar, senão ficava uma tensão política e social onde eles fossem. Então não tinha para onde voltar, ou estava tudo destruído, ou estava populado por outro povo. Então era assim que os imperadores daquela época lá, os assírios, os babilônicos, eles tratavam as nações que eram levadas cativas, né? Ok? Então é isso aqui o mapinha deles lá. Bom, aí nós passamos a ver o profeta Isaías, e nós começamos com uma visão geral do profeta Isaías. O que nós vamos ver nisso aí, né? A primeira coisa que a gente viu de visão geral é a forma e estrutura, que é o tema central, o esboço, as expressões marcantes e versículo-chave. Essas aí vocês decoraram tudo, né? Tranquilo? Não, né? Então, nem eu. Então vamos ver junto, né? Por exemplo, vamos começar com o tema central. Qual é o tema central? Lembrando do nome, do significado do nome de Isaías, qual é o tema central? Isso, a salvação vem de Deus, Jeová é a salvação, ou qualquer coisa que rode por aí, né? A salvação vem do Senhor, ok? Mas se você escrever na prova, por exemplo assim, o Senhor é a salvação, tá certo também. O importante é você conectar, né, a causa e o efeito. O efeito é a salvação, a causa é o Senhor. Guardando isso aí tá bem, né? Então a salvação vem do Senhor. Esse é o tema central, é o nome de Isaías. E lembrem-se, né? Não pode esquecer isso, quando você estiver estudando a Bíblia. É bom sempre ter um dicionário de nomes bíblicos, porque principalmente no Antigo Testamento, os nomes tinham um significado muito relevante, muito relevante. Inclusive algumas pessoas trocavam de nome. Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Lembra? Trocou o nome de Sarai por Sara. O rei Nabucodonosor trocou o nome do Misael, Azarias, Ananias, por Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o nome tinha um importante significado. Se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, por que eu me chamo, sei lá, Roberto? Ah, porque é um nome bonito, né? Um nome bonito. Agora, se você vai para o Antigo Testamento, os nomes, por exemplo, Adão. Adão significa homem vermelho. Olha o significado. Por quê? Porque ele foi feito do barro, da terra, né? Não é porque ele estava com raiva, né? Eva,
que significa Eva? Vida, porque ela é a mãe biológica de toda a humanidade. Olha que legal. Então, quando você vai estudar a Bíblia, verifique isso aí também, porque vai dar muito mais significado àquilo que você está estudando. Você vai poder absorver mais a palavra, ok? Vai fazer mais significado, já falei isso, né? Vamos em frente. Bom, então a salvação vem do Senhor. Aí sim, Marcelo, entra esse aspecto. Quando Isaías apresenta que a salvação vem do Senhor, ele apresenta a salvação em dois aspectos. O aspecto pessoal e o aspecto nacional. O pessoal, é individual. Agora o nacional não é que Deus ia pegar a nação de Israel e levar para o céu, não. Ele ia preservar a nação de Israel. Por quê, pessoal? Por quê? Por que ele ia preservar? Porque ele é bonzinho, certo? Ele é bonzinho, porque ele ama, ele ama, mas não é por causa disso. É porque ele tinha prometido que da semente da mulher, lá em Gênesis 3, ia sair alguém que esmagasse a cabeça da serpente. E para isso, ele separou Abraão, a família de Jacó, o povo de Israel, a tribo de Judá, para de lá sair a raiz de Davi. Não é? Porque Deus tinha um plano de redenção. Aquilo que eu falei para vocês, se você pegar a tua Bíblia, no tablet não dá para fazer, mas se você pegar a tua Bíblia, as 2 primeiras páginas falam do mundo perfeito, o jardim perfeito, uma vida perfeita, no universo perfeito que Deus criou para o homem, para o ser humano. Aí o homem pecou, Gênesis capítulo 3. Daí até Apocalipse 22, você só ouve falar, o Salvador virá, já veio e voltará. É o plano de redenção. Deus bate muito forte nisso, salvação, 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 né? Então tem o ponto de vista pessoal e o ponto de vista nacional, ok? Indo para frente o esboço, né? O esboço de Isaías é interessante, você tem que fazer um paralelo para você decorar, um paralelo com a Bíblia, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39, né? Ok? Então guarda isso, o livro de Isaías é dividido em 2 partes. A primeira parte são os 39 primeiros capítulos, ok? E a segunda parte são os 27 demais, ao todo dá 66 capítulos também, tá certo? Onde na primeira parte a grande ênfase é o julgamento e condenação. Isaías apresenta o Senhor como o Santo de Israel, o Santo de Israel. Já na segunda parte, bem semelhante, análogo ao Novo Testamento, Isaías já apresenta a compaixão de Deus, é o cuidado de Deus, a consolação de Deus. Não apresenta, é claro que continua sendo santo, tanto que nós vamos ver nas expressões, a palavra santo é usada em toda a Bíblia quando se refere a Deus, né? Mas ele dá maior ênfase ao servo sofredor. É o mesmo Deus que, embora seja santo, se transformou em servo sofredor. Não é à toa que Paulo escreve que ele, sendo a forma de Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de homem, e na forma de homem se humilhou na forma de servo, e como servo morreu numa cruz. Foi ao fundo do poço mesmo. Para quê? Para que nós estivéssemos salvos, para que nós pudéssemos ser salvos pela graça, né? Então guarda esse esqueminha aqui, tá? 2 partes do livro de Isaías, do capítulo 1 a 39, é o julgamento e condenação, do capítulo 40 a 66, compaixão e consolação. O santo, o servo. Guardou isso aí? Legal. Muito bem, então quando a gente vai para essa primeira parte, é lógico que e aquilo que eu falei para vocês, por favor, não falem para o Wagner, pastor Davi, pastor Leandro, senão eles vão me expulsar daqui, mas é o efeito Mertiolate. Isaías foi um profeta Mertiolate. Arde e depois assopra, para não infeccionar. Esse foi o ministério dele. Na primeira parte do livro dele, vocês viram domingo passado, né? Lembra domingo passado? Deus fala, para com isso, olha, eu estou cheio, estou cansado, para. Ele pega no pé mesmo, mas depois ele fala, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Ele muda, né?
ele muda. Okay? Então, na primeira parte, existem profecias contra Judá e Jerusalém, contra as nações, contra o mundo, contra você, contra quem entrar na frente, né? Quem entrar na frente, né? Depois do versículo 36 a 39, existe um intervalo onde ele conta a história do rei Ezequias, inclusive já fica aí de lição de casa. Gostaria que você lesse para a próxima aula, de 36 a 39, ok? Para ver Ezequias. Muito provavelmente nós vamos pegar esse, não garanto, nós vamos pegar esse tema, até porque domingo que vem não haverá aula, tá? Aqui no CENIB, tá? Parece que tem acampamento, com chuva pelo jeito, né? Ok? Então a gente vai pular domingo que vem, ok? Mas já aguarda aí. Bom, essa é a primeira parte. E na segunda parte, quando Isaías apresenta compaixão e consolação, quando apresenta Deus como servo sofredor, a gente já vê que ele começa a falar a grandeza de Deus na criação, e Isaías tem cânticos lindos, gente, poemas maravilhosos. Logo em seguida do capítulo 6, parece que tem um poema sobre uma vinha, muito bonito, tem partes assim poéticas muito legais no livro de Isaías, né? Mas ele mostra a grandeza de Deus na criação, a graça de Deus na salvação e a glória de Deus na restauração. E a gente pode dividir isso nesses três tempos, né? A salvação prometida, providenciada e consumada. Então isso ajuda a gente a memorizar. Deus, ele viu a situação do ser humano e prometeu a salvação. Depois ele providenciou a salvação. E depois ele consumou a salvação. Tanto que os capítulos finais do livro de Isaías fala do último julgamento, do dia do juízo, do dia do Senhor, já fala do ponto final dos capítulos dessa civilização, né? Deus já fala do triunfo final do Messias, né? Ok? Aí nós vemos também as expressões marcantes. As expressões marcantes, pessoal, é claro, elas seguem a tônica do livro. Na primeira parte, né, que é julgamento, condenação, é claro que as expressões são mais duras. E na segunda parte, já que é compaixão, já que é consolação, não é que são mais brandas, mas muda o outro lado, né, do caráter de Deus, que é o Deus amoroso, o Deus salvador, o Deus redentor. Então nós vimos essa tabelinha aí, né, no domingo passado, olha lá. Quando fala de Senhor dos Exércitos, é uma expressão de poder. Olha quem está falando aqui, é o Senhor dos Exércitos. Você não está falando com qualquer um, não. É Deus dando uma carteirada, né? Chega assim e fala assim, você sabe o que você está falando? Pá, Senhor dos Exércitos. Opa, esse aí eu não mexo. Então é claro que a gente encontra muito mais na primeira parte do livro do que na segunda parte do livro. Embora continue aparecendo, claro, né? Santo de Israel. Deus é santo. E assim, não por coincidência, mas muito provavelmente por plano de Deus, essa expressão, ela é equilibrada no livro inteiro e na Bíblia inteira. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre santidade de Deus, mas você vê que tanto na primeira parte como na segunda parte, né, quase empata, aparece 29 vezes, 14 nessa parte do julgamento e 15 na parte da salvação, da consolação. Redentor de Israel. Aí fica patente o desbalanceamento. Na primeira parte não mostra Deus como Redentor, mas na segunda parte da salvação, da consolação, do conforto, a palavra Redentor de Israel aparece 13 vezes. Todas as vezes que aparece essa palavra, ela aparece quando Isaías está mostrando o plano redentor de Deus. Mesma coisa aqui com salvação, você pode ver que aparece 3 vezes mais, né, a palavra salvação na segunda parte do livro do que na primeira, e Salvador. Salvador aqui é matador, né? Não aparece nenhuma vez igual o Redentor de Israel, ó, na primeira parte, mas aparece todas as 8 vezes, e essa palavra Salvador é muito raro no Antigo Testamento, muito raro encontrar, né? Deus estava criando ainda a mensagem dele de o Salvador virá. Ele estava progressivo e fracionariamente se revelando. Então, quando fala em Salvador, Isaías é o que mais usa Salvador no Antigo Testamento, aparece 8 vezes na segunda parte do livro, ok? E o versículo-chave, aí entra naquela discussão que nós falamos no domingo passado, né? Você pode escolher outro versículo-chave. Hoje de manhã eu me apaixonei por outro versículo-chave. Eu falei, não, vou deixar isso aí.
mas você pode escolher outro, mas que também fale sobre isso aí. O versículo-chave tem que falar sobre o tema central, né? E aí você vai lá para Isaías 6,3 e lê assim, ó: e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E aí você vai me perguntar, tá bom, mas cadê salvação aí? Toda a terra está cheia da sua glória. Porque naquela época, a glória de Deus enchia o templo, lá em Jerusalém, para os judeus. Hoje, a glória de Deus enche a terra, para você, para mim. E mais que isso, Ele é santo, santo e santo. Não é 3 vezes santo. É santíssimo, santidade ilimitada. Os querubins, os serafins estavam falando assim, não eram gagos. Santo, santo. Não. Está falando ele e é. Depois nós vamos ver mais detalhes, né? Então, essa frase, inclusive, essa mesma conotação, essa abordagem da santidade de Deus, do poder de Deus e da glória de Deus, ela é repetida uma única vez na Bíblia, em Apocalipse 4:8, né? Ok? Sobre o livro, né? Nós estamos estudando os temas, né? Então, na primeira parte do livro, nós vimos lá, para introduzir o tema, qual era o contexto daquela época, né? O Reino do Norte já tinha ido para o cativeiro, tinha acabado, né? E o Judá não. Judá começou a ter um reino de expansão econômica, eles começaram a progredir. Os historiadores dizem que depois de Salomão, depois da época de Salomão, essa época aí foi quando economicamente o reino do sul, ele mais se expandiu economicamente, financeiramente, né? Só que estava ocorrendo alguns problemas com essa expansão econômica, né? Primeiro, a injustiça social. O que estava acontecendo? As pessoas estavam explorando as outras. Mas não é explorar, como hoje em dia acontece, né? Imagina, não vou contar, não vou. Mas tem gente que abusa, não tem não? Tem uma pessoa, né, lá na empresa que estava pelo INSS. Não podia trabalhar, aí ele aparece lá de moto, todo bonitão, tá? Não, vim aqui receber meu salário, tá? Mas você não está impedido de andar pelo INSS? Eu estou. Então você pode voltar a trabalhar. Não, eu estou no INSS. Não é esse tipo de injustiça social, não. É que lá naquela época, as pessoas que tinham maiores posses estavam quase que escravizando as outras e não deixando que elas sequer comessem, sequer tivessem dignidade. E já deixa registrado aqui, a solução não era distribuir Bolsa Família, não. Era dar oportunidade para quem quiser trabalhar. Agora, se a pessoa não pode mesmo, aí ok, vamos ajudar. Okay? Eu já falei isso para vocês no ano passado, né? Paulo é muito enfático, quem não trabalha não deve comer. Simplesmente assim. Mas eu não arrumei emprego, ok, aí vamos te ajudar. Mas se você fica lá esperando alguém bater na tua porta para falar, você quer trabalhar? Aí, desculpa, você vai passar fome. Tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar, Didaquê. Antes do Novo Testamento ter sido concluído, os discípulos, eles tinham algumas anotações, inclusive Paulo a Timóteo fala assim, quando você vier me ver, Timóteo, traz a capa e também os pergaminhos, que era anotação igual vocês fazem aí, né? Então, foi compilado um livrinho chamado Didaquê. Tem uma frase lá no Didaquê muito interessante que fala assim, a sua esmola deve suar na tua mão até que você dê a alguém. Sabe o que é suar na mão? Não é ser mão de vaca avarento, é ver muito bem quem vai ser ajudado, porque às vezes você vai estragar uma pessoa. Você tem que saber se a pessoa realmente precisa ou se não está fazendo o corpo mole, porque o cristão tem que ser exemplo de dedicação em tudo o que for feito, né? Voltando ali, então estava tendo muita injustiça social e uma coisa muito grave que estava acontecendo era a idolatria. E eu alertei vocês, quando a gente fala idolatria, a gente já imagina uma estátua de gesso, de porcelana ou de madeira. Isso é o de menos. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Inclusive, tem gente que é idólatra de si mesmo, tem gente que idolatra pastores, líderes,
carros, casas, dinheiro. Tudo que entra no lugar de Deus é idolatria. E lá o que estava acontecendo? Vocês lembram do rolo do rei Acás? Para ele não ser invadido por Damasco e pelo reino do norte, ele fez um acordo, um convênio com o rei da Síria, e quando ele foi lá visitar o rei da Síria, ele pegou e fez um esboço, um desenho de como era o altar de sacrifício aos deuses pagãos, falou para Urias fazer um igualzinho em Jerusalém, e esse Acás teve a audácia de pegar o filho dele e queimar em sacrifício aos deuses da Síria, e não para o Senhor Deus. Isso é idolatria. Eles pegaram e fizeram conviver junto Deus e o diabo. Não é à toa que na carta de João, né, lá as cartas às igrejas do Apocalipse, fala da igreja de Laodiceia: antes fora quente ou frio, mas porque és morno, tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Sabe o que estava falando lá? Estava falando, eu acho que é Laodiceia. Confere aí. Então ele falou assim, olha, sabe por quê? Se você fosse quente, entenda-se crente, ok, Deus ia habitar no teu coração. Antes fora frio, não está nem aí, ok, mas você quer fazer as duas coisas conviverem juntas, você quer fazer Jeová e Baal ser adorado no mesmo templo. Era isso que o Acás estava fazendo lá. Então Deus se revoltou contra essa idolatria. E também, claro, né, isso trouxe uma insensibilidade espiritual. Nós também vimos, né, que os grandes temas, nós começamos a ver que o primeiro grande tema que Isaías ele puxa para tratar, a primeira grande profecia é sobre a falsidade religiosa. Então nós vimos lá, né, que o que estava acontecendo. Falou assim, olha, o seu povo está doente da sola dos pés ao cucuruto, né, à ponta da cabeça, né? Eu ia falar aos cabelos, mas no nosso caso não se aplica mais, né? Por quê? Por causa da hipocrisia, por causa da nota de R$3, né? Por causa da falsidade religiosa. E a reação de Deus é contundente, né, pessoal? Para com isso, eu não quero. E atenção, aí Isaías não estava condenando o ritual, ele estava condenando o ritual desprovido de vida. É aquela briga entre forma e conteúdo. A forma estava perfeita, todo sábado eles andavam no máximo 1000 passos, eles sacrificavam no templo, eles passavam o dia em oração e jejuo, perfeito para o Velho Testamento, mas tudo isso só do lado de fora. A vida não autenticava. Era como se você viesse no domingo ao CENIB, aos cultos, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vivesse uma vida devassa, uma vida que não glorifique a Deus. Esse era o grande problema que estava tendo lá, né? Ô Mauro, acho que é você, toda vez que eu passo perto de você, começa a fazer esses negócios aí, hein? Está elétrico hoje. Mas voltando lá, né? Então, gente, guardem bem isso. Nós estamos falando de um profeta, estamos falando do Velho Testamento, período da lei, onde Deus se levanta e fala assim, a forma 10, o conteúdo 0. Isso Isaías estava fazendo, estava sendo usado Deus para falar, né? E a gente vê exemplos disso até no Novo Testamento, né? Você lembra? A angústia daquela mulher samaritana quando Jesus pediu água. Senhor, vejo que és judeu. Os judeus falam que é em Jerusalém que se adora. Nós samaritanos falamos que é aqui. Onde é o lugar de adorar a Deus? Qual é a forma? Qual é a forma de adorar a Deus? E qual foi a resposta de Jesus? Antes de falar de forma, vamos falar de conteúdo? Não é nem aqui e nem em Jerusalém, porque Deus procura verdadeiros adoradores.
que o adorem em espírito e em verdade. Deus está muito mais preocupado na vida do que no rito. É como aconteceu lá em Isaías, há 2.700 anos. O rito estava perfeito, o conteúdo estava calamitoso, a vida não autenticava, era diferente. É como aquela historinha que eu já ouvi uma vez um pastor pregando, falando assim, que a menininha chegou e falou assim, pai, vamos morar lá na igreja? Aí o pai ficou todo feliz, puxa filha, é mesmo? Por quê? Você gosta? Ah, gosto, lá você não briga com a mamãe. Né? Sabe? Uma coisa é a celebração, é estar no templo, outra coisa é a vida. O que Deus está cobrando ali é vida, né? O rito não substitui a vida. Isaías, como eu disse a vocês, ele não condenou o que o pessoal estava falando, não condenou o culto. Ele condenou sim o conceito de que o culto substitui uma vida, substitui a integridade, substitui a devoção, substitui o verdadeiro louvor. Aliás, lá em Hebreus, tem um versículo bem interessante que fala assim, portanto ofereçais sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios. O que é fruto? Fruto é consequência, não é causa. Então, o nosso louvor deve ser fruto do amor que nós temos por Deus. Olha só que interessante. Então, nós não podemos, em momento algum, como cristãos, dissociar, separar celebração, culto de vida. Os dois têm que andar direto. Inclusive, é que vai dar problema de comunicação, mas o ideal não seria assim. Nova Igreja Batista, culto aos domingos às 17h30 e às 19h. Não, devia assim, culto 24 horas por dia, 7 dias da semana por cada um, na sua vida, esse é o seu culto. Aqui a gente só se junta para celebrar, junto, aprender cânticos novos, ouvir uma mensagem e tal, mas o culto que honra a Deus é a tua vida, ela é importante, né? Então, o culto a Deus não é só a celebração. Celebração? Também faz parte, claro. É o que eu falei para vocês, né? Isaías não está falando nada contra o culto. Está falando tudo contra a falta da vida para autenticar o culto, né? Então, o culto não é só celebração, mas é uma vida reta diante dele e no trato das pessoas. Isso é que Deus estava falando. Olha, Judá, melhor aí, não está bem, né? E nós vimos também no capítulo 1 de Isaías algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele fala assim, olha, por causa disso, eu não ouvirei as suas orações. Por causa disso, é necessário arrependimento. A liturgia não vai substituir o arrependimento. O que Deus espera é o arrependimento. Lembra que eu comentei com vocês, não sei se foi nessa turma ou na outra, né? Que Jesus conta uma história ilustrando uma pergunta de um discípulo. Ele fala assim, 2 pessoas foram orar. Uma ficou do lado de fora do templo e batendo no peito falava, tem misericórdia de mim, pecador. Outra, e ele chama de fariseu, entrou e começou a orar assim, graças te dou, Senhor, que eu não sou como este. Né? E aí Jesus pergunta, quem saiu justificado? Foi aquele que bateu no peito com arrependimento. Então o que Deus quer de nós é o arrependimento. Você que leu Isaías 6 deve ter visto isso também. Né? A hora que Isaías vê a visão de Deus, a primeira palavra que ele fala é ai de mim, bater no peito, né? Então não é a liturgia que Deus quer, é o arrependimento. E tendo arrependimento, aí faz a liturgia, aí faz a forma, não tem problema, né? Ok? E Deus deixa muito claro que o culto, a celebração, desprovido de vida, a forma sem conteúdo, a liturgia sem arrependimento, é ruim para ele. Ele usa palavras fortes para falar isso. Está aí os versículos, ele fala, chega, eu detesto, eu não suporto, eu odeio, é um fardo, cansa. Já pensou? Olha só, gente,
Hoje Elaine, minha esposa e eu estamos completando 34 anos de casamento. Imagina se eu chego em casa agora e ela fala: ô Simar, chega, eu detesto, não suporto, odeio, é um fardo. Eu vou embora, não. E Deus falou isso para Israel. Deus falou isso para o povo dele, o povo escolhido. Olha, vocês estão reprovados. É claro que por causa disso aí, o pessoal já começou a virar o nariz para o Isaías, né? Porque não é fácil, né, um profeta falar isso aí. Ia contra tudo. E Deus, olha, de novo, pessoal, desculpa insistir nisso, mas é muito importante porque nós vamos fechar esse conceito lá para frente, né? Deus falou para parar, não o ritual, mas o ritual vazio. Ele falou: chega de ritual vazio. Eu detesto o ritual vazio, eu não suporto celebração sem vida, eu odeio só a casca, é um fardo para mim a falsidade. Cansa ver pessoas que falam que me glorificam com a boca, mas a vida não testifica isso. Essa é a grande mensagem do Isaías no capítulo 1, né? Ok? Então, para fechar isso aí, né? O culto a Deus sem vida é hipocrisia. Essa é a grande mensagem do capítulo 1. Mas Isaías também era o profeta Mertiolate, como eu falei para vocês, né? Ele também, se você observar no capítulo 1, ele fala de qual é a vida que Deus espera. Deus espera que a justiça triunfa. Deus espera que o arrependimento triunfe. Deus espera que a autenticidade triunfe. Então Deus queria que não substituísse o ritual, mas que preenchesse aquele ritual com vida, né? Então agora nós vamos começar a aula de hoje. Bom dia a todos. Vamos ter que correr, né? O nosso módulo 3 de Isaías. Então, eu tinha prometido domingo passado para vocês uma música sobre o profeta Isaías, lembra disso aí? Eu consegui, fiz um download do YouTube, está aqui. Se funcionar, essa música chama Parte de Mim. Só para você entender, é que eu ouvi várias vezes, né? Mas só para você entender a mensagem dela, fala assim: como é que esse meu povo, que eu escolhi, se revolta? É uma parte de mim que sai. Eu estou aguardando que eles retornem para salvá-los. Essa é a grande mensagem dessa música aí, né? E é uma música muito bonita. Depois, se você quiser pegar lá no YouTube, né? É só escrever lá o que você vai ver aqui aparecendo. Esta canção vem de Isaías, mas sai do coração do próprio Deus, nosso Senhor. Ouça a palavra, preste atenção. Povo, meu povo escolhido em amor, amados, criados por mim, receba sua revolta. Já me viraram as costas, parte de mim apartada de mim. Povo, meu povo escolhido em amor, filhos amados, criados por mim. Vocês a revolta, como de alguém que se solta, rompe alianças e foge de mim. Séculos, séculos, tempo demais. São 27 séculos atrás. Fala um profeta, fala o Senhor. Ouça a palavra, ouça em temor. Povo, meu povo escolhido em amor, amados, criados por mim,
quase foge de mim. Bonita a música. Vamos lá, os grandes temas. Nós vimos a falsidade religiosa, né? Mas também, como eu falei para vocês, o profeta Mertiolate, ele também fala da verdadeira religião. E aqui, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção mesmo, porque talvez seja uma das partes mais importantes desse curso. Sério mesmo, não estou exagerando não. Para você entender realmente esse papo de religião. Né? O que é a verdadeira religião para Deus? Uma coisa importante que você tem que entender é que no Velho Testamento, portanto no período da lei, portanto quando Deus estava com a mensagem de que o Salvador viria e voltará, portanto na época da lei, guarda isso, o que era religião? Religião era o relacionamento entre Deus e o ser humano. Até aí sem novidade, mas presta bem atenção nisso. Só que primeiro o ser humano tinha que apresentar uma vida digna de acordo com a lei do Senhor, para então o Senhor ser favorável. Guarda isso, isso é muito importante. No Antigo Testamento, o conceito de religião era assim: existe aqui um Deus soberano, existe aqui um homem limitado. Quanto melhor eu tiver minha vida, mais favorável esse Deus vai ser para mim. Então era um toma lá, dá cá. Era mais ou menos como você é atendido por um gerente de banco, né, Ricardo? Se o cara tem uma conta gorda, graúda, né, ele não pega a fila. Não, doutor, por favor, aqui, nesse, senhor, um cafezinho. Agora, se você tem lá uma merreca de R$10 na poupança, pega a filona aí, meu caro, e pega a senha, te vira. Era mais ou menos assim naquela época, né? Então, quanto mais a vida era digna, quanto mais se obedecia à lei, mais Deus era favorável. Isso é Antigo Testamento. Guarda isso, isso é a época da lei, tá certo? Agora, o que acontecia? Só reforçando, né? Então, quanto mais vida, mais favor, ok? Então, quanto mais correta a vida, maior o favor de Deus. Agora, o que estava acontecendo em Judá? Vamos lá contextualizar no Antigo Testamento o que estava acontecendo na época do Isaías. O pessoal lá, eles tinham esse conceito. O único problema é que eles estavam substituindo a vida por rituais, por liturgia. Esse era o grande problema, que eu já falei mais umas 10 vezes aqui hoje. Esse era o grande problema. Mas a gente não pode pegar esse contexto e trazer para os nossos dias. Porque nos nossos dias, nós não estamos vivendo debaixo da lei. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Que a lei foi dada como uma condutora para nos levar até Cristo, pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso era o problema de Judá há 27 séculos atrás, né? E vamos pensar um pouquinho aí, pessoal, como que é hoje, não a nossa congregação aqui, mas como que é hoje as igrejas evangélicas em geral, principalmente no Brasil? Nós não estamos na mesma forma de Isaías há 20 séculos atrás, em Judá? Olha só, para você ser abençoado, você precisa aumentar teu dízimo, passar 3 vezes lá no corredor santo, ir na fogueira santa, fazer 70 dias de jejum, ou seja, 20 séculos se passaram, 27 séculos se passaram, a lei foi cumprida em Cristo e entrou a graça, e hoje ainda as pessoas estão tentando ter uma vida bonitinha para que Deus seja favorável.
não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Nós, quando digo nós, é o cristianismo, não é a nossa igreja, por favor, né? Nós estamos tentando corromper Deus. Olha, Deus, olha aqui meu esforço. Aqui, ó, tá vendo? Fiz 70 dias de jejum e oração, subi no monte 7 vezes, fiz isso, fiz aquilo, então eu mereço. Eu mereço. E às vezes a gente faz isso porque está precisando de alguma coisa ou simplesmente deseja alguma coisa. Eu estava vindo para cá hoje de manhãzinha, e eu não sei se é da nossa igreja também, mas se no teu carro tiver, eu recomendo que você tire, está escrito assim, presente de Deus, no carro. Né? Para de pagar o banco para você ver. Duvido que depois você coloque lá no busão, Deus me tirou. Não vai aparecer isso, né? A gente tem que entender muito bem que nós não estamos mais debaixo de um período de lei, onde a tua vida bonitinha, quanto mais bonitinha, melhor o carro que Deus vai te dar, melhor a sua saúde, melhor a tua casa. Isso é passado, isso é antes da cruz de Cristo. Então esse conceito aqui é horrível, porque além de escravizar as pessoas, ela explora as pessoas e cria um contingente imenso de crentes frustrados. Assistam esses programas televisivos aí, e você vai ver que na hora da bênção, nunca você vai ver uma pessoa ir lá para frente e falar assim, irmãos, eu quero falar para vocês que eu perdi meu emprego, minha família me abandonou, eu estou com câncer terminal, mas eu tenho a bendita esperança de estar nos braços do Senhor quando meus olhos fecharem. Você não vai ouvir isso, você só vai falar, Deus me deu um emprego ganhando o dobro, olha, Deus abriu as portas do meu negócio, minha casa agora tem 3 andares, agora eu posso vestir esse terno Pierre Cardin. É isso que Deus quer? Será que Deus se fez homem e morreu numa cruz para a gente ter terno Pierre Cardin? Se tiver, é melhor, claro, né? Você não gosta de terno Pierre Cardin? Você não gosta? Eu tenho um. Faz uns 5 anos, sempre que você me vê de terno é ele, é o único, sabe, mas não foi para isso, olha só, e o pior, alguns líderes, por ignorância, mas infelizmente a maioria por malandragem, chega e fala assim, você está precisando disso, minha irmã? Faça assim, 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 dá essa oferta, que daqui a pouco Deus vai te abençoar, ele está me falando. Pronto, aí não acontece, faltou fé, irmã, a irmã não tem fé. Aí o que ela pensa? Bom, se eu não tenho fé, eu também não tenho fé para ser salva, então eu estou perdida, então para que eu vou na igreja, então para que eu vou servir a Deus, para que eu vou orar, para que eu vou ler a Bíblia, pum! E às vezes cai até em depressão psicológica mesmo, gente, vira coisa de psiquiatra, destrói vidas, e não foi para isso que Jesus veio, ele veio para dar vida e vida abundante, vida que não dependesse de a gente ser bonzinho ou não, e infelizmente, muitas denominações estão indo por esse caminho, é aquilo que eu falei para vocês, pega o Antigo Testamento, traz para hoje sem entender a mensagem de Deus, ou se entende para poder manipular as pessoas, está errado, né? Isso aí é Antigo Testamento. No Novo Testamento continua a religião sendo um relacionamento entre Deus e os homens, mas muda a ordem. Presta bem atenção agora é importante você prestar atenção, mas não escreva, só olha aqui, no Novo Testamento religião continua sendo relacionamento entre Deus e os homens, só que passo número 1, Deus derrama a sua graça para o ser humano, o seu favor, o seu ato de bondade a alguém que não merece e não pode fazer nada para merecer. A iniciativa é de Deus em Cristo, Ele se dá, Ele dá a graça, Ele dá sem a gente merecer, e por causa dessa graça, como Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange, por causa dessa graça, eu fico tão constrangido que eu não posso fazer outra coisa a não ser tentar viver da melhor maneira possível para agradar a Deus.
mas não para receber o favor de Deus, porque Ele já me deu esse favor pela graça, mas porque Ele me amou, e eu quero mostrar para Ele a minha gratidão. 1 João capítulo 4, lá pelos 18, 19, depois você vê na tua Bíblia, fala assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É essa a lógica do Novo Testamento, essa é a lógica da graça, essa é a lógica da cruz de Cristo. Então presta bem atenção, isso é fundamental para a sua vida cristã. O que eu quero dizer com isso na prática? Na prática. Na prática, você vai continuar no teu ministério de limpeza, de cantina, de louvor, disso, daquilo, mas não para merecer o favor de Deus, mas para mostrar a sua gratidão. Aliás, o próprio apóstolo João fala assim que o verdadeiro amor lança fora o medo. Você não vai fazer para o teu grupo de oração, você vai fazer para Jesus. É a mesma coisa, mas muda o conteúdo, a forma é a mesma. Lembra que eu insisti com vocês? O problema não é a forma, o problema é o conteúdo, é a motivação. Vocês lembram que uma vez eu falei para vocês a diferença entre sofrimento e sacrifício, né? O sacrifício é o sofrimento, os dois doem. Só que no sacrifício tem uma razão. Por exemplo, quando Jesus estava lá na cruz, Ele estava sendo sacrificado por nós. Ele estava sofrendo com uma causa. A mesma coisa, gente. Quando você está no seu ministério, seja aqui, seja fora daqui, você vai ter privações. Mas se tiver uma causa, não é sofrimento, é sacrifício para mostrar a gratidão que você tem a Deus. Portanto, ofereceis sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios. É a consequência de uma vida que entendeu que nós amamos a Deus porque, primeiro, número 1, a graça de Deus foi revelada a nós. Essa é a fé, essa é a religião do Novo Testamento. Isso aí impede qualquer um de chegar lá no céu e falar assim, vocês lembram? Não, eu ainda não passei o filminho para vocês, daqui a pouco eu vou passar o filminho. No cara que fala, eu fiz isso, sou bom para chuchu, dá licença que eu vou entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu por causa que fez ou deixou de fazer alguma coisa. Ninguém vai ser aceito no seio de Abraão, nos braços de Jesus, porque fez ou deixou de fazer alguma coisa. Por quê? Porque é pela graça que nós somos salvos. Nós fomos salvos para as boas obras. É consequência, não é como no Antigo Testamento. Então, só para a gente entender direitinho, o que é graça, pessoal? Eu não sei quantos daqui lembram do curso de Efésios, a gente sempre fala, a definição curtinha de graça é Deus dar o que nós não merecemos. Se a gente estender um pouquinho mais essa definição, a gente pode falar que graça é um ato de favor ou bondade estendido a alguém que não merece e nunca poderá fazer nada para merecer. Vamos ler junto aí para decorar? Vamos lá? Graça é ato de favor, vamos lá, estendido a alguém que não merece e nunca poderá fazer nada para merecer. Vamos ver se vocês são bons. Vamos lá. O que é graça mesmo? É um ato de favor ou bondade. Vamos lá, pessoal. Estendido a alguém que não merece e nunca poderá fazer nada para merecer. Só um instantinho. Pessoal de terça-feira, é para falar também, não é só o pessoal de domingo. Voltando aqui. Vamos lá. Agora, ato de favor ou bondade estendido a alguém que não merece e nunca poderá fazer nada para merecer. Mais difícil agora. Ato de... Agora só os bons. Parabéns, é isso aí. Então, é isso que a gente tem que guardar, gente, porque a hora que você começa a entender
que o seu relacionamento com Deus não está baseado se você é um cara legal ou ruim, não está baseado se você agiu certo ou errado, não está baseado nas suas virtudes ou defeitos, no que você faz ou deixa de fazer, isso tira um fardo das nossas costas. Coloca na cruz. Vocês já leram o livro O Peregrino, de John Bunyan? Eu recomendo vocês lerem. Quando ele chega nos pés da cruz, a primeira coisa que acontece, cai um fardo que ele carregava durante a viagem. É isso que tem que acontecer. Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus baseado na graça, a vida cristã fica gostosa de viver. Não fica aquela chatice de acordar cedo de domingo, senão o Ocimar vai dar falta. Ou não assistir a novela na terça, senão vai, sabe? Acaba esse negócio. Você faz aquilo por amor, por retribuição, tentar falar, Senhor, eu estou grato, eu sei que não presta para nada, mas eu estou grato. Muda, não o que você faz, não a caloria que você gasta, nem o seu suor, muda o teu coração, muda a tua mente, o teu conteúdo, a forma é a mesma. Você vai continuar cantando os mesmos cânticos, comparecendo aos mesmos grupos, fazendo as mesmas coisas, só que vai ser mais gostoso. E olha, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você não vai ter medo de ser punido por Deus. Você vai ter medo de entristecer Deus. Olha que diferença faz na vida. Em vez de ter medo, se eu fizer, Deus vai me punir. Senhor, desculpa aí, me ajuda a não fazer, porque eu não quero te entristecer. Olha como muda. É a mesma atitude, o mesmo ato. Só que o fator motivador é outro, completamente diferente. E faz uma enorme diferença, E aqui tem o filminho que nós assistimos lá há 1 ano e pouco atrás, sobre Efésios. Então, deixa eu chamar aqui no computador. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Então, olha pessoal, o importante disso aí é a gente entender a diferença de relacionamento que a gente tem
entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a religiosidade e a graça. Então, como que é na religiosidade, né? Eu me esforço para merecer o favor de Deus e, em contrapartida, Deus recompensa a minha dedicação. Isso é religiosidade. Isso é coisa do Antigo Testamento. Então, não serve. Paulo mesmo fala que tudo que a gente faz de bom não passa de trapo de imundície. A hora que a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai para debaixo da graça e não debaixo da lei, as coisas se invertem. O início, o primeiro passo é lá de cima. Então Deus mostra o seu favor e a bondade que nós não merecemos. E por causa disso, a gente se esforça para viver uma vida legal, para mostrar a nossa gratidão. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, é a mesma coisa, né? Só que aqui é por gratidão, aqui é tentando merecer. Esse é o grande problema que tem, né, nas pessoas que não entendem a diferença da lei e da graça. Você ia falar? Colossenses é muito claro quando diz que se nós somos justificados pelas obras da lei, Cristo morreu em vão, né? É isso aí. E aliás, ninguém é justificado pelas obras da lei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Por isso que a gente precisa de graça de Deus, né? Então isso aqui é muito importante, gente, né? Que pode, assim, dar um bom referencial para a sua vida cristã, né? Ok? Bom, seguindo, né? Só para a gente recordar. No Antigo Testamento, a religião era essa aqui, né? Você apresentava uma vida diante de Deus e Deus dispensava o seu favor. O problema de Judá é que eles tinham substituído a vida por rituais e liturgias ocas. De novo, não era o ritual e a liturgia o problema, né? Tem muita gente que é contra, né? Eu sou contra aquele pessoal que vai de terno e gravata no templo. Deixa os caras irem, qual é o problema? Nós devemos olhar para as coisas realmente importantes, qual é o conteúdo, a motivação. Quando as pessoas se reúnem, para que é que elas se reúnem? Isso é muito mais importante, né? Enquanto que no Novo Testamento, já esse é o relacionamento. Deus derrama a sua graça e nós tentamos não recompensar, mas mostrar a nossa gratidão. E aqui, pessoal, está uma coisa fundamental, que a gente tem falado desde o início. Olha, você está vendo essa palavra vida aqui? E essa palavra vida aqui é a mesma coisa. A única diferença é o fator motivador. Essa vida era para ganhar alguma coisa de Deus. Essa vida é porque nós já ganhamos alguma coisa de Deus. A salvação eterna. É gratidão. E essa é a grande diferença. Por fora, vai ser a mesma coisa. Por dentro, a motivação vai ser completamente diferente. Completamente diferente, né? Então, isso aqui é extremamente importante para você entender o conceito. Só para reforçar, né, pessoal? O relacionamento de Deus e ser humano tem que ser baseado primeiro é em prioridade mesmo, é o que aconteceu primeiro. Deus nos derramou sua graça. Favor, ato de bondade, dado a você e a mim, que não merecemos e nunca mereceremos. Por causa disso, reconhecendo a graça de Deus, nós demonstraremos a Ele a nossa gratidão, caprichando na nossa vida, né? Perguntando para Ele: e aí, Pai, está gostando? Jesus, está legal? Não está sendo fardo, está sendo privilégio. É diferente, pessoal, diferente. Isso faz toda a diferença, né? Então a nossa vida e dedicação não deve ser para conseguirmos o favor de Deus, e sim porque nós já conseguimos a graça de Deus. Por isso que Ele nos aceita do jeito que a gente é. E Paulo até, ele trata muito bem isso aí em Coríntios. Ele fala assim: bom, então se onde
abundou o pecado, superabundou a graça, que é esse contexto aí, ó, o que ele está falando? Onde tinha menos chance, é lá que Deus deu mais graça, a abrangência dela, né? Então, eu vou ser muito pecador para receber muito mais graça. E Paulo mesmo responde, de jeito nenhum, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando você é alvo da graça de Deus, você fica envergonhado de ter pecado e entristecido Deus. Esse é o grande ponto. É levar a gente ao arrependimento, não remorso. É levar a gente a ter vida autêntica mesmo, né? E é claro, né, gente, todos nós continuamos a pecar, todos nós continuamos a entristecer Deus, mas o nosso esforço tem que ser motivado pela graça, para mostrar para Ele a nossa gratidão. Senhor, eu reconheço que eu não mereço, e já que o Senhor fez tanto por mim, eu vou tentar fazer um pouco pelo Senhor. Está aqui os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, a minha dedicação, está aqui, ó, o que eu posso fazer. E Deus nunca vai falar que é pouco ou é muito, né? Você lembra da oferta da viúva pobre? Jesus elogiou aquela mulher, ela tinha dado 2 moedinhas, né? Mas era o que ela podia. Então isso tira um fardo enorme de legalismo dos nossos ombros, né, gente? Isso aqui é religião, isso aqui é comunhão com Deus, baseado na graça, a graça de Deus, né? E aí, os últimos 15 minutos, tá claro isso aí, né? Domingo que vem a gente volta nisso aí, porque é muito importante. Mas nos últimos 15 minutos vocês tinham uma lição de casa, né? Para ler Isaías 6, pelo menos 3 vezes. Quem não leu vai para o inferno. Claro que não. Quem não leu vai ter que ler agora e vai ter um pouco mais de dificuldade para entender, só isso. Por quê? Porque nós estamos na graça. Estamos no período da graça, né? Um dia vai acabar esse período da graça. Um dia a Bíblia fala que vai ser como nos dias de Noé, quando Deus fechou a porta da arca. Mas nós estamos no período da graça, né? Então, abram suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 6. Só lembrando que o próprio livro de Isaías, ele não está na ordem cronológica dos acontecimentos, né? Por exemplo, o capítulo 1 fala, no ano que morreu o rei Uzias. Aí no capítulo 6 volta nesse ano. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, o livro de Isaías foi escrito em quase 60 anos, gente. Tinha 7,5 metros, né, o rolo lá. Então ele escrevia um pouquinho, ia viajar, ia pregar, ia resolver uns problemas, voltava depois de 2 meses, 3 meses, continuava, lembrava de um fato, Deus pedia para ele escrever sobre alguma coisa, ele ia lá. Então isso aqui fala sobre a visão que Isaías teve, né? E você já deve ter lido, mas eu sempre falo para vocês, né? Procurem realmente mastigar a palavra, ir a fundo, pegar dicionário bíblico, comentários bíblicos, isso vai enriquecer muito a leitura. Se você lê de primeira assim, olha só como fica, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais.
torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, das quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Esse texto por si só fala um monte de coisa bonita, né? Mas vamos freando aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. No ano que morreu o rei Uzias. Aqui não é só um dado cronológico, né, pessoal? Como eu falei para vocês, Judá estava vivendo um período áureo. Desde Salomão, o povo não estava tão bem financeiramente. Uzias era um rei temente a Deus. E morreu. Primeira reação do Isaías, né? E agora? Quem é que vai liderar esse povo para servir a Deus? Uzias talvez fosse considerado como insubstituível, assim como um monte de gente lá no São João Batista. Está cheio de gente insubstituída lá. Sabe o que Isaías está falando aqui para a gente? Que o homem morre, o homem passa, mas Deus não. O reino de Deus vai prosperar com ou sem nosco, sabe? O reino de Deus não depende de nós, é só pela graça dele que ele nos dá o privilégio de participarmos. E Isaías começa já falando isso aí. Olha, morreu o rei, mas morreu o homem rei. Em seguida ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha o rei eterno aqui. Esse é eterno, não aquele. E mais, era um alto, sublime trono. Não era o trono lá do Uzias. Era um trono especial. Tão especial que ele fala assim, que as abas de suas vestes enchiam o templo. Só a roupa do rei que estava sentado lá enchia o templo. E guarda essa palavra enchia o templo, você vai ver 3 vezes nesse capítulo. As vestes reais enchiam o templo. A fumaça da presença de Deus enchia o templo. E a glória de Deus enchia a terra. Olha que rei, olha a presença desse rei, olha a santidade desse rei. Dá para construir na sua mente essa visão que Isaías teve da glória de Deus? Vamos acrescentar mais uma coisa na sua mente aí, ó. Serafins, né? Você sabe a hierarquia, os teólogos dizem que é assim: anjo, arcanjo, serafins e querubins, né? Ou querubins e serafins, alguma coisa assim, né? Serafins, a tradução era guardadores do fogo, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto. Olha o sinal da santidade de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode ver a Deus e não morrer em seguida. Olha a santidade de Deus. Esses serafins sabiam dessa santidade. Com 2 eles cobriam os pés, porque eles não eram dignos de estar na presença de Deus. Com 2 eles cobriam os olhos, porque eles não eram dignos de ver Deus. E com 2 voavam, porque senão eles iam cair, né? Mas o fato aqui é que eles estavam na presença de Deus, mas eles não estavam quietos, parados simplesmente. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele não está falando que Deus é 3 vezes santo, mas eles estão falando aqui que Deus é infinitamente santo. E aqui eu queria cavocar um pouquinho no significado da palavra santo. A gente aprendeu, e está certo, que santo é separado, consagrado, né? É isso mesmo, está certo. Mas vamos mais a fundo. A palavra santo vem da palavra kadosh. Tem até uma banda que chama assim, né? Kadosh. Sabe o que é kadosh? É uma coisa que vem da palavra karate. O que é karate? Karate é uma pedra que a pessoa vai numa pedreira e separa
para construir alguma coisa. Então, quando os serafins estão falando que Deus é santo, 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 é que Deus está totalmente separado daquilo que é você, daquilo que sou eu. Ele é santo. Nós fomos justificados e declarados santos pelo sangue de Jesus. Mas ele não. Ele realmente não faz parte desse mundo perverso, desse mundo injusto, desse mundo pecaminoso. Ele é o ilimitadamente santo. Isaías viu essa manifestação. E sabe quando ele viu o que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu, ai de mim, que tenho impuros lábios e moro num povo de lábios impuros. Algumas coisas que a gente pode aprender aí, né, se a gente não passar batido. Primeiro, ai de mim, arrependimento. Quando a gente contempla a glória de Deus, a gente contempla a nossa pequenez. Quanto maior Deus for para você, menor você vai se sentir na presença dele. E Isaías reconheceu isso. A visão que você tem de Deus vai definir o tipo de relacionamento que você vai ter com ele. A visão que você tem de Deus vai definir se o seu trabalho vai ser feito de forma ritual ou de coração, de forma apaixonada. Isaías teve a visão da glória de Deus. E glória, para Isaías, não era uma palavra dos cânticos. Né? Nós não temos aí, e sua glória enche a terra, não é? Nós não cantamos aqui? Isso é uma palavra no cântico, mas quando a gente canta isso, a gente imagina essa cena. Né? Tem até uma cena muito parecida a isso, Vejo o Senhor, né, Denise? Tem uma música assim, Vejo o Senhor, né, do Ron Kenoly, se eu não me engano aí, e fala dessa fase aqui, mas é só uma musiquinha com uma palavra chamada glória, ou a gente sente e vê a grandeza, a santidade da glória de Deus? Ai de mim! E olha que bonito, como Isaías era ético. Depois ele fala, ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que eu vou anunciar a cura se eu estou doente, da mesma doença? Olha que legal. Olha como Isaías foi preparado por Deus para levar a mensagem dele. No primeiro ano de ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi, como é que eu posso curar as pessoas? Como é que eu posso anunciar o que Deus tem para essas pessoas se eu mesmo estou doente? Ele não pediu perdão dos pecados. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando ele falou, ai de mim, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Da presença de Deus saiu uma brasa. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Está curado, agora vai. Anuncia para os outros. Depois disso, e olha só que legal, depois disso, depois de Isaías ter uma visão real da santidade e da glória de Deus, depois que Isaías teve uma visão real da pequenez que ele era, dos pecados dele, então depois disso ele ouviu a voz que falava, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí você já sabe, né, que não tinha outra resposta. Eu estou aqui, esse remédio funciona, eu quero levar para os outros. Isso foi que Isaías sentiu. Por quê? Porque primeiro ele contemplou a glória de Deus, ele viu a santidade de Deus, ele viu a pecaminosidade dele próprio. Agora ele estava pronto
Agora ele estava pronto até para enfrentar o que ele ia enfrentar aqui. O resto do capítulo é muito interessante. Fala assim, olha só que dura mensagem, né? Ele fala, então ele disse, vai e diz a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebeis, torna insensível o coração desse povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Epa! Peraí, Deus, o Senhor está mandando eu levar o remédio e fala que ele não vai funcionar? É isso mesmo, Isaías. Por quê? Porque é a hora do mertiolate, não é a hora do sopro. Eu preciso tirar a idolatria desse povo. Eu preciso tirar a injustiça desse povo. Eu preciso tirar os ritos vazios desse povo. É necessário uma disciplina, uma correção. É necessário um castigo. Mas só isso, Senhor? Mas o Ocimar lá no século 21 vai falar que eu sou mertiolate e o Senhor só passou. Cadê o sopro? O sopro, gente, está lá no último versículo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Guarda bem isso, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Traduzindo, o povo podia ser levado no cativeiro, podia ser todo mundo destruído, mas assim como o terebinto e o carvalho, fica o toco, fica a raiz, e dali ia brotar a semente. E o que isso tem a ver conosco hoje? Talvez a sua vida esteja só um toco. Muito problema, muita frustração. Mas se você olhar para a graça de Deus, saiba que desse toco, Deus pode te erguer, pode reconstruir uma árvore muito melhor, muito mais frondosa. Esse é o sopro de Deus do mertiolate. É isso que está falando Isaías. Então, vamos lá, quais os pontos principais para a gente terminar e para você guardar isso aí, que a gente vê na santidade de Deus, né? Isaías viu o Senhor, ele teve a visão de Deus, né? E a visão de Deus mudou a vida de Isaías para sempre, assim como a nossa visão muda a nossa vida, ok? A visão que temos de Deus determinará o nosso relacionamento com Ele. Outra coisa importante, a visão de Isaías tem 4 pontos de destaque. A primeiro é que ele viu a santidade de Deus. A gente vê a santidade de Deus, a gente percebe o que Deus é santo, 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 ou a gente usa o referencial nosso para Deus. Eu sempre brinquei com vocês, né, que é assim, nós somos o nosso referencial. Já notou isso aí? É assim, motorista sabe muito bem disso. Você está dirigindo vindo para a igreja, aí tem um cara mais devagar que você na sua frente. O que você pensa? Lerdo, lesma, olha esse cara aí, vai para a direita, deixa eu passar. Aí aparece uma pessoa mais rápida que você e passa. Tchum, que maluco, doido. Você é o referencial, só você está certo. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Julgar os atos de Deus, o que Deus faz e não faz, pelo que nós faríamos ou não faríamos. Deus é santo, santo, santo. Separado, separado e separado. Não é para nós, Ele é Deus. Nós não somos a nossa referência, tem que ser Deus. Então a visão de Deus, a santidade de Deus, a consciência do pecado, isso é importantíssimo, porque se a gente tiver realmente a consciência do pecado, não só pessoal, mas coletivo, nós vamos estar muito mais sensíveis. Aquela insensibilidade espiritual, que foi caso da acusação de Isaías no capítulo 1, é resolvida dessa maneira, a gente sendo sensível ao nosso pecado. Quem sou eu? Lembra lá do cara lá batendo no peito? Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o nosso posicionamento, né? A terceira é a necessidade de castigo. Deus não pune só para ver você chorando. Deus te disciplina porque Ele quer pegar o teu toco, o que sobrou da tua vida, o que sobrar da tua vida, e fazer uma vida muito melhor do que é. Mas precisa primeiro passar o mertiolate, paciência, né? Ok? E também é isso que eu falei, da esperança da salvação. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu já vi que a outra turma está passando lá, né? Então, a grande pergunta para a gente refletir é: que visão que nós temos de Deus? Né?
a glória de Deus nos impacta mesmo ou é só letra de cântico? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que tem que refletir, que tem que fazer diferença nas nossas vidas, né? Então a santidade de Deus é uma coisa muito bacana, mas tem um detalhe. Muitas pessoas acham que porque Deus é santo, porque Deus é separado, Ele está longe. Então esse versículo aí, eu queria que você, se você tiver aí condições, né, marcasse. Abra a tua Bíblia aí, que essa aí a gente tem que ler junto. E nós vamos terminar com ele, tá? Quase lá no finzinho do livro de Isaías. Lá no capítulo 57, versículo 15. Olha que bonito que fala aqui a Bíblia. É coisa de Deus mesmo, né? Olha só, declaração de Deus aqui na palavra. Ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha só como Deus se apresenta, alto, sublime, habita na eternidade, totalmente separado da gente. Habito no alto e santo lugar. Olha, presta atenção, habito no alto e santo lugar. Mas olha aí o sopro do Mertiolate. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Apesar de toda essa glória, de toda a santidade de Deus, Ele se coloca acima, mas não distante da gente. Esse é o nosso Deus. Sabe, você está lá com os serafins, você está lá também. Esse é a nossa condição diante de Deus. Lembra quando Jesus morreu na cruz? O véu se rasgou, você está lá. O manto dele enche o templo. A presença dele, a fumaça enche o templo, a glória dele enche a terra. Isso deve ser o fator motivador da nossa vida cristã, da nossa vida de relacionamento. E a gente para por aqui. Domingo que vem não tem a nossa classe, mas você tem que ler aí os capítulos lá de Ezequias, tá certo? Lá de Ezequias do rei. Lá no livro de Isaías, tá certo? Do rei Ezequias. Capítulo 36, 37, 38 e 39, tá bom? Ok? Bom almoço para vocês, bom domingo, a gente se vê.